sempre houve o respeito à minha privacidade. Agora, o EM, ele respeitava tudo que eu fazia, na privacidade ele não entrava, para não chamar atenção, porque a Lisa, no início, tinha receio, porque percebia que a Lisa tinha clarividência, ela via certas coisas, percebia os negócios, tudo isso. Ele chegou a dançar no carnaval sozinho. Eu deixei e começava a ver o que ele ia fazer com o meu corpo. Está entendendo? No carnaval, pulou no carnaval, aquela coisa toda. Agora, ele andava na rua e ele Isso foi quando? Em sessão de transe, essa coisa toda, ele participou de tudo quanto era jeito. Agora, nessa questão da psicofonia mútua, tem um cara que é o Vincent, que tem, eu acho que o livro dele até lá embaixo. Mas o Zéfiro chegou a se comunicar, entende? E eu também, nessa vida, cheguei a fazer comunicação. Então, o meu corpo ficava dormindo em casa e eu comunicava através da média, na sessão espírita. Mas isso, eu não podia chamar atenção, porque eles achavam que eu podia estar doido. Outra coisa, eu me comuniquei com criança. As crianças me viram. Você está entendendo? Eu depois fui ver quem eram as crianças, a situação toda, e a criança falou: mãe, é esse aí, ó, que apareceu, esse aqui, esse, entende? Os meninos todos me viram. Eu apareci para várias crianças. Agora, eu mesmo fiz isso. Agora, outra coisa séria. Durante anos, eu tentei fazer essa incorporação, que era para ver os negócios do EM. Isso já era com ideia. Um cachorro, mas eu não consegui. Mas um dia, eu consegui com um cachorro policial. Consegui incorporar e manter o cachorro. Mas foi depois que eu já tinha tido infarto, aquelas coisas todas. Isso foi depois de 60. Pelo seguinte, eu não corria mais, porque desde que eu tive o infarto, eu nunca mais corri na minha vida. Porque nas mensagens falavam: não corra, nunca mais, vai devagar. Isso aí vai te fazer mal. Então eu já sabia muito antes do Cupra que esse negócio de correr fazia mal. Foi por isso que eu fui contra o Cupra, aquele negócio todo. O nosso amigo foi a meu favor, discutiu com o Cupra, porque eu não fui, encontrei com ele, sabe, o povo. Agora, o cão policial, eu consegui incorporar e depois correr com o cão, fiz ele correr lá no quartel que ele estava. Foi a última vez que eu corri na vida, porque naquela ocasião eu já não corri. De 4 patas. E aquilo. Agora, é muito difícil, não é fácil. Agora, o monólogo psicofônico, ele conseguiu fazer comigo, bem também. Então ele incorporava e falava as coisas para mim. Mas para ele desenvolver a voz, foi assim que ele desenvolveu, só nós dois. Porque se o povo visse aquilo, era uma loucura. Eu falando com a voz toda arrastada, porque tinha muita dificuldade na questão do laringe chato. O pulmão dele era enorme, o tórax dele era enorme, os olhos também são enormes, tudo diferente do mundo. Agora, eu sei que, como Céfiro, eu fiz excursão, para excursão planetária, e muita coisa desse negócio do EM lá, eu vi antes. Agora, EM é ponto, é M ponto, é o extra-mentor, é o extraterrestre, é o mentor, que era o nome que a gente achava, o extra-mentor. Agora, isso é que deu a pré-mãe da interassistencialidade dentro desse processo. Eu tenho até um verbete que eu fiz. Agora, os extraterrestres, eles, as transmigrações, a paramaternagem pedagógica, isso tudo eu já vi. Agora, associação didática, tem também um verbete sobre isso. Essa associação didática eu falo na questão aí, sobre essa questão, tipo do EM. Tem o hibridismo consciência extraterrestre, é consciência assistencial, aí dentro do processo. E tem o autocompromisso multidimensional, é também um outro verbete que eu escrevi. Só que tem 4 que falam nessas coisas. O autopensene inato raro. Esse eu não sei se eu já trouxe para cá. Acho que até agora nós não discutimos isso aqui. Esse tem que trazer. Porque lá eu falo da OFIEX, da pangrafia, da paracerebrologia e da pré-maternologia. Esse verbete da autopensene inato raro, que é os meus negócios. Agora, a medida interplanetária é a paracosmovisiologia homeostática. E também tem a epiconscienciologia,
que é dentro da evoluciologia também. Nós também isso também tem, tudo tem vertente. Agora, de modo geral, eu fiz aqui um cronograma, que é o seguinte: 1944, exame de admissão no ginásio em novembro, em Uberaba. Foi o início da minha vida sem família. 1945, internato, o ginásio do Triângulo Mineiro, que eu mostrei para vocês aí. 1946, eu era funcionário sem remuneração, porque nós pedimos para ele mandar lá meu enxoval, ele falou: não, o menino é muito bom para estudar, ele vai trabalhar e eu dou estudo para ele o resto da vida. Então, eu comecei a trabalhar, mas sem ganhar nada, não tinha salário. Eles fizeram a minha carteira, eu tinha 16 anos. Sabe como é que é? Quando eu fui para lá em 46, eu tinha 13 anos, ainda não tinha completado 14. Sabe como é que é? E eu fui já para ser funcionário, mas ainda havia internato, eu trabalhava também no internato. Em 1947, no meio do ano, houve o fechamento do internato. Agora, em 48, eu fui efetivado na condição de empregado. Aí eu recebi salário. Foi aí, então, que houve esse negócio. Em 49, eu já comecei a trabalhar com isso aí. Em 49, o livro número 1, caderno de anotações. Aí eu já tinha dinheiro para os livros. Aí é que vem o nosso amigo lá de Uberaba, sabe? Me ajudava. O Benê. Entende? Então, de modo geral, é isso. Agora, olha aí na página 188. E daqui que eu vou examinar, quer ver? Tem uma coisa muito engraçada. São as coisas que eu estou pesquisando, era isso que eu estava querendo achar aqui. Vocês têm uma ideia do que é que eu já estudava no negócio? Aqui está falando assim: entrevistas. Não, não é esse. Nosso quadro da. Não devemos fixar um médium em trânsito, pois nosso pensamento concentrado torna-se força paralisante. E saiu na revista Estudo Psíquico, 12 de dezembro de 48, página 382. Vocês lembram que me perguntaram sobre o processo dos olhos? Eu falei assim: estava precisando de coisa disso que eu estudava quando era rapazinho. Aqui, página 188. Entende? O assunto aqui, porque tudo eu anotava, os fenômenos, as coisas todas, a ciência, sabe? Os temas são variados aqui. Você viu os temas como é que era? Né? E outra coisa, aqui nessa listagem tem tudo. Por exemplo, reencarnação, planetas, rustenguismo, música, pseudônimo. Pseudônimo me ajudou quando eu fui fazer a projeciologia. Excertos, Brasil, endereço, miscelânea, livros, apocalipse, consulta, médiuns, datas, excertos de livros, ciência, licantropia, psicometria, definições, evangelho e filosofia. Tudo tinha sessões, as anotações estão aqui. Agora, por aí então vocês veem, a identificação de personalidade consecutiva já tinha nessa época. Eu já sabia do processo da identidade extra. Quando eu encontrei com o Chico, o Emmanuel já tinha falado para ele. É porque você disse que ninguém sabia disso. 50, você está falando isso mais ou menos? Você já sabia em 1950? Já, não, um pouco antes. Né? Agora, a pré-maternologia, nas questões desde a Casa do Cinza, eu vi que aquilo era inevitável, porque ele me falou a causa. Não, eu preciso de adaptar o meu psicossoma ao seu, para eu depois desenvolver a técnica para melhorar os meus contemporâneos e companheiros lá do planeta. Isso vai ajudar outros que vêm para a Terra. Foi assim que o negócio começou. Ele aí abriu o jogo, mas não foi ele, não. Quem abriu o jogo para mim mesmo foi o transmentor. Abriu o jogo tudo lá. Agora, eu fiz depois disso casamento, a infiltração, as empresas, a casa em São Paulo, isso tudo era extra. Tudo é aquilo que eu chamo de bico dentro do meu trabalho. Agora, de modo geral, é isso. Tem outras anotações aqui, mas que são secundárias. Por exemplo, as coisas aqui, que isso aqui não foi eu que anotei, isso aqui é coisa da Cátia e outras pessoas que andaram estudando. Os primeiros do planeta Terra. Primeira divulgação, as primeiras coisas que nós fizemos aqui. A primeira divulgação da conscienciologia na Terra. Responsa evolutiva inédita, disponível na Intrafisicalidade, atualmente mais de 6 mil neurologistas. Isso não foi eu que fiz, não, é pouco para anotar. Primeira enciclopédia sobre evoluciologia. Primeira comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional, a CCCI de intermissivista. Quer dizer, a primeira vez que se falou em intermissivo, curso, etc. Primeira cognótica pesquisador da Conscienciologia. Primeira complementar, Laboratório Técnico de Desenvolvimento de Clarividência em Grupo. Primeiro tertuliário, local de debate de verpons conscienciológico para presente consciência com curso intermissivo. Primeiros condomínios residenciais de conscienciologista, muitos beneficistas. Agora, arroz com feijão, que é o fenômeno que já aconteceu mais de uma vez, etc. Chuvas e tempestades assediadoras. Aqui eu fiz, na época que eu estava mexendo, para ver. Então, um dia apareceu uma nuvem só em cima da nossa casa e molhou o vilagem, a nossa casa, porque o ambiente aí tinha estado uma opção de gente atrapalhada. Teve gente que viu isso. Uma das que me notou e que assustou foi a Grace. Você talvez um dia também, ela chegou a ver não sei o quê. Agora, cirurgia invisível. Eu participei de uma porção e tem algumas que eu cheguei a fazer, as invisíveis. Mas eu ajudei média a desenvolver com isso. Por quê? O transmentor, o enumerador, a turma tal mal, falava que eu não podia entrar nisso, porque senão o povo tudo ia correr para mim, a hora que chegar num ponto eu não podia mais voltar atrás. Então todo o meu trabalho ia por água abaixo. Por isso que eu tinha que sair também do movimento espírita, porque não adiantava lá, porque lá não ia resolver nada para mim. Agora, comunicação interdimensional permanente. Isso eles me falaram dessa época já do EM. Você tem que manter isso o tempo todo. Isso é mais importante que o resto. Então aí eles falaram assim, vai ler Allan Kardec, que Allan Kardec, você mesmo já tinha falado para ele, que quando ele tivesse problema, ele pensar em ser um espírito desencarnado. Seja isso que você falou. Então veja, eles pegavam com toda a moral do Zé que ficava na minha cara. Isso é terrível. Agora outra coisa, a exteriorização de energias como remédio. A interferência entre grupos de consciência, amparadores e acetadores. Leitura energética e blindagem energética de grupos e ambientes. Aqui está faltando objetos, devido ao meu processo de psicografia. Aqui, está falando o Denton, o processo da psicometria, que a alma das coisas está falando um negócio dele todo, porque é preciso ver se nós temos esse livro lá embaixo, que esse aí é um dos que eu estou procurando. Aqui tem o William Denton, se não me engano que é o nome dele. Nós temos que procurar o livro lá depois, vou levar isso aí e a gente vê. E esse eu estou procurando, que é o melhor livro que tem, e esse homem que viu mais a psicografia, mais do que todo mundo de tudo que eu estudei. Nessa ocasião eu já sabia disso, está tudo anotado aqui. É impressionante o negócio, está tudo aí. Agora veja, a leitura energética e blindagem energética de grupos e ambientes. Puxar assédios alheio para si, tipo aspirador ou exaustor. Entende? Que é uma das técnicas que eu uso. A TENEPS 24 horas e sustentação do FIES. Transmissão das ideias de curso intermissivo na intrafísica elitária. Tratamento de mega assediadores. Que é os casos bravos, assim, políticos, tipo e outros que eu não falo aí, né? Agora, por exemplo, o caso lá de auxílio daquele cara que eu tive que ir para a cama, esses troços todos. Tem vários desse tipo aqui. E outra coisa também, nessa questão, é aquilo, por exemplo, que aconteceu, que isso foi com a minha mulher, que ela estava entrando numa pneumonia e eu tinha que ir para a Europa, estava tudo marcado para a Inglaterra, com os negócios, para depois ir à Itália, aquele negócio. E eu, então, comecei a trabalhar com energia, ela melhorou, mas eu saí com a gripe. Tive uma gripe danada. E ela saiu da cama, a hora que ela estava com febre, vários dias deitada, e eu vi que estava com pneumonia. Tinha um amigo que já tinha ido lá, um colega meu, tinha examinado, ela estava com remédio. Eu então falei assim, Lisa, eu tenho que viajar, não dá, está tudo marcado. Como é que faz o homem lá, está me esperando? Ele vai morrer. O enumerador já me falou que ele vai morrer, eu tenho que ir lá. Então, comecei a trabalhar com ela. Aquilo foi uns 40 minutos. A hora, eu falei, então, como é que foi? Ela falou assim, estou bem. Saiu, foi ao banheiro, mudou a roupa, foi comer, não sei o que é. E eu, daí a pouco, tinha que pegar o avião. Falei assim, eu vou para o aeroporto. Então, ela melhorou. Quando eu entrei no avião, eu já estava com a gripe dela.
Eu puxei tudo, porque foi feito depressa demais, eu não fiz a desassimilação que precisava. Ficaram os perdigotos comigo, você está entendendo como é que é? E ela ficou boa. Agora, de lá eu telefonei, falei assim, olha, eu estou com sua gripezinha aqui e tal. Isso tudo é o processo da assimilação que a gente faz, você está entendendo? Agora, ó, de modo geral é isso. Então, as perguntas de vocês, vamos ver o que eu não respondi. Em que local era Uberaba? Qual o ano? Foi mais ou menos 1947 que ele chegou para fixar mais as coisas. Agora, o que estava fazendo? É isso tudo aí que eu estava falando para vocês. Nessa semana anterior que ele chegou, porque eles estavam juntos. A questão de 1947 tem alguma coisa a ver com o caso Roosevelt no dos Estados Unidos? Ou... Como é que é? 1947 foi quando o processo de ufologia no mundo todo foi. Apareceu. Tem alguma uma sincronicidade? Não, mas eu não viajava nessa ocasião, eu não tive contato com nada disso. Tudo meu era lá de Uberaba. Eu sei. Os 150 recortes que eu fiz, que tinha muita coisa do exterior, é porque eu tinha contato com todo mundo. É só uma sincronicidade. Então eu pegava dos jornais, as coisas todas, porque todas as escolas lá, em 47, já havia uma opção de escola, além do ginásio. E eu que morava lá dentro, eu que tinha a chave de tudo, esse laboratório, biblioteca. Então eu tinha uma visão terrível, entende? Ninguém sabia dessas minhas coisas. Agora o doutor Paulo Sepúlveda, que foi esse o dentista, a hora que viu aquilo ficou louco comigo, não me deixava. Mas Valdo, você tem que ir daí, você tem que levar isso para os Estados Unidos, isso aí tem tudo. Eram 150 dossiês. O dossiê era feito de 150 informações, quer dizer, fontes bibliográficas. Agora, prenúncio, as vésperas, é isso que eu estou falando para vocês, os sinais, essa coisa toda, tudo foi feito abertamente, mas foram várias concierges ao mesmo tempo. Aquilo tudo foi montado. Assim, várias concierges mais humanas, não só ele que era ET? Só, não, havia outros que eu cheguei a ver, etc. Nas nossas coisas de efeito físico, aparecia muito. Outra coisa, os médicos estavam conosco, de vez em quando via. Não, tem uns caras aqui estranhíssimos. Da cara muito esquisita e não sei o quê. Isso tinha. Mas era da mesma espécie, professor? Ou era Não, tinha gente dentro que eu cheguei a ver da mesma espécie. Mas agora, quem eu tive contato mesmo foi só com uma mulher e com um rapaz. Mais ninguém. Que eles tinham implodido. Então eles quiseram que eu desse energia. Eu fui transmitir energia. E eles disseram que eram parentes dele. E eles dele. ressomaram. Mas eu nunca fiquei sabendo onde é que eles nasceram aqui. Mas eles fizeram que eram os Era parentes parente dele. dele. Era uma mulher, do mesmo jeito dele, e um rapazinho também, do mesmo jeitão. Aquele olhão, tudo de óculos de motociclista, sabe? Muito esquisito. Agora, Valdo, quem coordenava a chegada desse povo aqui era o transmitor? Comigo, quem chegava mais perto em matéria de energia era o Talmal. Agora, em matéria de orientação do dia a dia, as coisas já eram numerador. Mas agora, o transmentor era o meu maior amigo sobre todos eles, acima do EM, acima de todo mundo. Agora, eu já sabia da existência da monja, mas eu não tinha muito contato com a história. Só mais tarde é que eu fiquei sabendo que o negócio da minha infância era monja. Então, mas essa coordenação interplanetária, de fazer um ET ressomar junto com você... Aí, a turma toda já tinha meio esclarecido. Eu já sabia. Agora, ó, junto com isso, há umas coisas assim, assaios laterais que aconteceram muitas vezes na minha vida, né? Igual aquele cara que chegou lá e estava lendo a mão de todo mundo e eles exigiram que eu desse a mão esquerda para ele. Ele pegou e falou tudo o que ia acontecer na minha vida. Isso foi em 1960 e pouco. Foi alguns anos antes de eu deixar o espiritismo. Ele cantou tudo que eu ia fazer depois. Tudo certinho. Né? Umas coisas assim esquisitas. Isso aconteceu muitas vezes. Outra coisa. Quando eu ainda estava em Monte Carmelo, aparecia gente, do jeito que aconteceu com o caso do meu irmão. Eu tinha 9 anos, foi em 1941, foi na época que eu comecei a minha biblioteca, que a médium falou, a dona Maria, ela falou assim, esse menino vai acontecer alguma coisa com ele, porque eu nunca vi os processos que ele tem. Tem uma opção de coisa. Que ela chegava perto de mim, os assediadores dela sumiam. E ela falou isso para minha mãe. Minha mãe falou, olha, meu filho, você tem que ler, a gente nota essas coisas com você. Agora a médica está falando, isso tudo deve ser real. Você precisa levar isso em consideração. Foi aí
eu já estava trabalhando já com os fenômenos. Mas aí eu comecei a estabelecer o processo da biblioteca, seriamente, levar aqui. Outra coisa, quando eu comecei a biblioteca, você não pensa que não tinha livro, não. Eu já tinha um monte de livro, dicionário, um monte de coisa. Mas quando eu fiz o balanço, para começar, de livros de gibis que o irmão do Jair me deu, sabe como é que é? Chamava Luiz. Que ele me deu uma mesa assim, ó, cheia de gibi. E os gibis melhor que tinha, tipo Compluto, gibi mensal, aquela coisa toda. Aquilo era uma fortuna na época. Entende? Muito dinheiro, todo mundo estava atrás disso. Você sempre diz que a gente nunca encontra uma consciência pela primeira vez, né? Não. O EM foi a primeira vez? Que eu tive contato com as coisas lá nas discussões extraterrestres com ele, com o Zé. Agora, o Zé estava por cima disso tudo. O EM me tratava, às vezes, como eu fosse superior a ele, pra vocês terem uma ideia. Agora, existe possibilidade... É como se eu fosse o professor e ele o aluno. Mas nós éramos mais ou menos iguais dentro dessa situação. Ele fazia a mesma coisa com o enumerador. Se o enumerador chegasse, ele sabia pela telepatia se devia de intervir ou não. Ficava de olho. Você tem alguma informação da possibilidade de você ter vivido há milhares de anos no planeta dele? Essas coisas eu não sei. Tem um ter monte de sido coisa transmigrado para cá? Tem um monte de coisa aí que eu não sei. Agora aqui, vamos ver mais aqui o que vocês perguntaram. Quais eram os trabalhos assistenciais multidimensionais que estavam envolvidos? Isso tudo, de modo geral, já falei. Falou. Houve aviso ou comunicação preparatória dos amparadores? Não. A hora que a coisa estava, aquilo se desenvolveu. Mas eu já tinha tido tanto aviso, tanta mensagem mediúnica, tanto contato. Gente, eu fazia sessão todo dia, fora as outras públicas que participavam. Lá no Centro Espírita Berabense, havia o Major Crapo, que era o marido da Dona Maria Budés, que era a maior médium de lá. E ele, desde que me viu, falou assim: você vai trabalhar comigo. Foi daí que houve o negócio do meu óculos, que eles viram o problema do efeito físico. A hora que o menino me deu um tapa na cara, o óculos saiu antes do tapa chegar. Aí eles falaram assim: Valdo, você tem cuidado. Teve umas meninas que gostavam muito de mim e nunca mais quiseram me ver. Não, com ele não. Ficaram com medo de mim. Agora, tudo menina, né? Mais ou menos da mesma idade que eu. Que ali eu tinha, sabe como é que é? 14, 15 anos, por aí. Mas era um problema isso aí. De vez em quando era. Agora, fatos holobiográficos estavam mais diretamente relacionados a essa condição iminente de pré-mãe. Olha, tudo isso aí junto. Agora, o que eu penso que talvez nessa história foi Centro Espírita Berabense, depois os processos muito sérios lá da Casa do Cinza, os meus problemas, por exemplo, depois que eu entrei na maçonaria, porque eu comecei a trabalhar no Instituto do Cérebro do Brasil Central, que era dos maçons, aquele negócio. Isso tudo foi sério. Mas quem sabe o mais importante foi o Zé. O mais importante é essa minha condição. Mas veja, as consciências sabiam disso. As consciências não. Sim. O cara que descobriu isso, que Emmanuel falou, foi o Chico. Ninguém sabia. Minha mãe, por exemplo, não sabia nada disso. Quando eu vi nas obras postas, porque aqui está falando em obras postas, negócio todo. Quando eu vi que tinha os negócios todos, vocês não vão ver escrito Zé nesse livro, eu não sou besta. Eu não podia escrever. Por que você está interessado nisso? Ia ficar chato. A sua mãe dessomou sem saber isso, não? Ou ela soube depois? Não, a minha mãe sabia que eu era muito mais que o Zé. Minha mãe era danada. Ela sabia muito mais coisas do que vocês estão pensando. Porque ela me respeitava. Eu era uma espécie de confidente dela, desde pequeno. Desde que ela me ensinou a ler e escrever, dos 4 para 5 anos, eu virei outra pessoa para ela. Mas era só nós dois. Por isso que ela falava aquele negócio: meu filho, não estou para isso, agora não é para isso. Está entendendo? Porque quando a gente estava junto, tinha sempre tititi, as coisas, sabia o que é, papapá, sabe como é que é? Ela me ajudava muito. Agora, minha mãe sabia, porque mãe, ela acompanhou as coisas. Ela viu como é que eu me salvei. Porque ela achava que não era as amas de leite que me salvaram, era eu mesmo com as energias. Que ela pegava e sentia. Você está entendendo?
Minha mãe era danada, ela já estava com 60 anos, ela vestia maiô e ia comigo na praia de Ipanema. Você está entendendo? Lá no Rio, quando eu fazia viagem. Mas agora, aos 60, eu notei que ela já estava cansada demais. Eu notei isso numa das viagens que nós fizemos, no Hotel Alviário em São Paulo. Na hora que ela foi pegar o elevador, ela teve problema. Eu nunca tinha visto aquilo, nada. Ninguém ficou sabendo também. Qual é a relação da sua mãe com a EME por ela ter ressomado lá na Finlândia? A relação foi o seguinte, que depois que ela dessomou, foi em 67, ela teve contato com ele, já com ele, já emancipado, trabalhando. Tinha a dona Erna que ajudou, o Eurico Bassanufo que ajudou, o Talmal que encaminhou, e eu que saía do corpo para ajudá-la. Você está entendendo? Ela, de vez em quando, vinha atrás de mim e falava assim, meu filho, eu preciso de você. Isso fala do corpo. Aí eu chegava lá, deitava, daqui a pouco eu estava lá com ela. Então ia ver o que a ela fazia. Nessa ocasião ela trabalhava com um monte de gente. Às vezes tinha extraterrestre dele. Do jeito que às vezes aparece aqui. O que é trabalhar com um monte de gente, Paulo? Que ela fazia a pré-reencarnação. Por isso que ela tem aquilo que eles chamam aí na psicologia, grupo, aquele caso que eles fazem em grupo. Aquilo. Como é que chama na psicologia? Psicodrama. Mas então, mas não é só isso, tem outros nomes. Ela chegou a trabalhar com extraterrestre para preparar-se para ressomar, é isso? Não. Ela era gente mesmo da Terra. Mas gente que tinha contato com a gente. Então era sempre o povo do passado dela, em vidas que ela teve comigo. Então ela me chamava porque eu ajudava no processo. Então ela agora veja, o transmentor me falou, ajuda sua mãe em tudo, que ela agora vai ter trabalho. Aí ela fez curso intermissivo, aquele negócio todo, e eu sabia que ela ia para o fim do mundo. Eu no início pensei até que eles fossem para a Noruega, algum lugar que eu sabia que era nórdico. Eu só falava, não, é nórdico, aonde ele vai é nórdico, mas não sabia que era Finlândia. Agora, com o tempo, eu saí do corpo, uma vez me levaram lá, foi quando eu vi o cara que eu acho que é o Anaximandro naquela ocasião. Esse cara já deve ter morrido, porque ele já era de idade. Se não teve, ele não deve ter escrito o negócio. Eu ainda não falei isso com o Fábio. Mas é bem possível, tudo aquilo foi por água abaixo. Que isso quantos anos faz? Não, faz 10 anos, 12 anos que você falou isso. Pois é, mas o negócio eu acho que foi um pouco antes. E era em nível de evoluciólogo, sabe? Essa consciência estava em nível de evoluciólogo? Não, eu não sei. Eu só sei que o ambiente dele é tipo meu. Um holo pensante de alto nível, diferente. Aí eu comecei a ver e tive, porque eu tenho muita disso. A hora que eu estou trabalhando fora do corpo, às vezes eu tenho a para-retrocognição lá fora. Então ali, essa é batatófila, eu vejo tudo, amplio, aumenta, porque eu recupero os pontos temporariamente. Entende como é que é? Então, por exemplo, nesse caso aí, eu vi que ele era o Anaximandro. Você falou isso em 98? Foi 98. Mas agora, o caso, você veja bem, eu já tinha tido algumas coisas, mas isso aí que me chamou a atenção para a Finlândia. Mas já tinha umas coisas. Por exemplo, quando eu fui para o Rio, em 1966, mas principalmente em 67, porque em 66 eu estive viajando muito aquela coisa toda, em 67 me instalei no consultório, aquela coisa toda, eu comprei um carro, um Fusca, e mandei ficar maceteado, porque eu queria andar com um blindado. Agora, o que se passa? Eu saía e percorria as coisas fora do Rio para fazer contato com a natureza. Esse negócio que eu faço aqui, contato com a natureza, ver, foi aonde que eu descobri a tal árvore, a mupia amarela, essas coisas, cobra, lugar que tinha isso, lugar que tinha aquilo. Então eu ia naquele lugar lá dos finlandeses. Então tinha o hotel das duas irmãs. Penedo. Agora, o que se passa? Estive lá, hóspede deles, de fim de semana, duas irmãs. O hotel chamava Duas Irmãs. Então, aquilo tudo, devido ao processo de energia, você está entendendo que havia. E outra coisa, sempre aonde eu mexia, tinha um processo de energia. E ele já estava comigo, porque nessa ocasião eu estava no Rio, já conhecia os processos dele. Ele adorou os negócios. Lá eles tinham sauna, entende? E aí
Eu falei assim, mas qual é a relação? Eu falei, não, porque aqui tem muita água. Assim, será que você vai ressomar com esse povo? Assim, eu não sei, porque eu também não sabia. Eu não sabia nada, ele está desenvolvendo as coisas. Agora, Penedo foi impressionante. Agora, teve uma época que eu fui lá, mas foi na época de frio. Aí deu problema, eu não quis nem ficar lá. Eu vim embora logo, você entendeu? Porque estava fazendo um frio danado. Estava a 2 graus lá em cima da serra, lá naquele negócio lá. Você sabe que às vezes tem isso lá no Rio, né? Abaixava muito ao lugar mais frio que tem.